Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Obrigada, queridos. Deus é bom. Pode se assentar. Pai, te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pelo que tu és. Deus é bom. O Senhor é bom. Bom dia, geração eleita. Vocês estão bem? Só vai melhorar. Você crê nisso? Eu creio porque eu sei quem me disse é fiel para cumprir exatamente tudo aquilo que ele tem dito. E uma das coisas que ele nos disse, que ele nos chamou, foi de embaixadores de Cristo. Não é assim? Tem algum embaixador aqui? Aleluia! E o embaixador, ele mora numa embaixada. Não é? Olha a revelação. Ele mora numa embaixada. E é sobre isso que nós vamos falar. O tema da nossa ministração hoje nós vamos falar: meu lar, uma embaixada do reino. Meu lar, uma embaixada do reino. Não é minha casa, é o meu lar. Há uma grande diferença entre casa e lar. Eu, por um tempo, vivi numa casa, casada, com filho, mas não era um lar. E com Deus a gente sabe que há uma diferença. Não é assim? Aleluia! Deus é bom. Queridos, todos sabem da aliança que Deus fez com Abraão lá no início, né? Vamos abrir lá rapidinho só para a gente ler juntos. Gênesis 12, 3. NVT. Gênesis 12, 3 diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, diga todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe, Deus não falou que seria a família de um líder religioso. Deus não disse que era a família de um ministro. Deus não disse que era a família de quem dizimava ou não dizimava. Não, ele disse todas. A gente sabe que dízimo é um princípio, então há uma legalidade, amém? Mas aqui nesse momento, aqui na aliança, Deus estava falando assim para Abraão: sai do teu meio, sai dessa terra, dos seus parentes. Por quê? Porque em você eu tenho uma aliança, eu estou te abençoando. Não foi só Abraão que foi abençoado, ele disse: eu te abençoarei. Não era só Abraão que estava sendo abençoado, e todas as famílias. Todas as famílias. Deus não disse que era só as famílias hebraicas ou de uma região determinada. Não, ele disse todas. E sabe, queridos, que muitas vezes a gente fica vendo a grama do vizinho e acha que ela está sempre mais verde. Mas sabe que nós já fomos abençoados. Porque hoje vivemos numa aliança em superior. Não é? Hoje nós temos uma aliança com Cristo. Vivemos debaixo de uma graça, de uma dispensação diferente. E a palavra diz que nós já fomos abençoados. E herdamos as bênçãos que veio desde Abraão. Não é assim que está lá no livro de Hebreus? A gente não vai abrir lá, mas você já conhece isso. E sabe que quando Deus ele faz uma promessa, ele faz uma aliança, quando Deus ele nos revela algo, ele não é limitado. Ele não para por ali, ele não restringe. Porque Deus ele é abundante. Amém? Deus ele é abundante. Por que eu te abençoarei? Ele abençoou Abraão. Mas a bênção dele se estendeu. Isaac, Jacó, não foi? Isaac prosperou. Jacó, o homem próspero. Família grande, não foi assim? E chegamos até José. E sabe que José ele não era abençoado só para ele? Que por onde ele passava, por onde ele estava, o que ele vivia, a bênção se manifestava. Porque era nele e através dele. Era nele e através dele. A gente vê a fidelidade do Senhor, o compromisso de Deus em cumprir aquilo que ele disse, fazendo o quê? Expandindo. Deus sempre tem plano com expansão, com crescimento, com abundância, com transbordar. E eu fico imaginando, queridos, porque
José ele poderia desfrutar do favor de Deus. Mas não era só ele que percebia isso. A gente conhece bem a história, a gente já ouviu a história, e a gente sabe que isso era reconhecido lá na casa de Potifar. Ele não reconheceu que Deus era com ele. E ele disse, porque ele estava cuidando do jardim, florescia. Os bichos se multiplicavam, a casa era organizada. José ele não tinha aquilo só para ele, a bênção não era só dele. A bênção ela era manifestada e evidenciada através da vida de José, dos frutos de José, para quem estava ao redor. Diga assim é comigo, porque eu já fui abençoado. Sabe, nós somos abençoados, queridos. Nós temos que ter essa consciência, essa convicção. Independente se você está hoje fisicamente empregado ou não, independente se você hoje está com problema no seu casamento ou não, independente se você tem um filho hoje que não pode estar de acordo com aquilo que você declarou ou não, sabe? Independente se você está andando no carro que você quer ou não, se você está pagando, você já é abençoado. Você já é. Não é pelo que você tem, é pelo que você é. José tinha essa convicção, ele sabia da aliança que tinha desde os seus antepassados, e por isso ele se portava como tal, como um homem o quê? Abençoado. E uma pessoa abençoada faz o quê? Promove bênção. Não tem como produzir o contrário. Quando eu sei que eu sou o que sou, eu tenho que produzir frutos para tal. Uma árvore ela é evidenciada pelo fruto, então ela não tem como produzir outra coisa a não ser da sua espécie. E José, por onde ele passava, ele produzia aquilo que ele era: excelente, fiel, comprometido. Não era isso que a gente pode evidenciar na vida dele? E sabe, queridos, a gente vê que Deus, se ele fez um compromisso com Abraão lá no início, de abençoar todas as famílias, é porque Deus tem propósito com família. Deus tem compromisso com família. Família é importante para Deus. Diga assim comigo: a minha família é importante para Deus. Aleluia! Sabe, eu não posso desprezar aquilo que Deus dá importância. Eu não posso tratar como comum aquilo que é importante para Deus. Eu não posso enxergar como é mais um, ou eu convivo e tratar de qualquer maneira. Não. Ei, se a minha família é importante para Deus, se Deus abençoou, é importante para mim. Eu não posso tratar de qualquer maneira, eu não posso falar de qualquer jeito, porque aqui eu chego e dou bom dia, mas na minha casa eu não dou bom dia. Não, mas levantou comigo, dormiu na mesma cama. Ele não merece um bom dia? Sabe, queridos, aquilo que é importante para Deus, o que você tem aprendido, começa a ser praticado na nossa casa. Porque é para a nossa família. Sabe, muitas vezes a gente acha que ministério é algo fora, mas começa dentro. O meu ministério não começa aqui, não começa lá com as crianças, começa na minha casa. Porque lá é meu mundo. Lá é o meu primeiro sistema, é o meu primeiro mundo. Amém? Eu estou sendo ministrada. Aleluia. Aleluia. Sabe, e é muito evidente, assim, infelizmente a gente vê muitas coisas que a gente... É fácil eu falar com um jeitinho com Sandra, é fácil eu atender meu pastor na hora que ele liga, mas de repente a gente não tem esse mesmo feeling para com os nossos. É fácil eu receber uma ligação: estou indo tomar um café, e eu montar uma mesa, mas é muito difícil eu acordar meia hora antes e fazer isso para os meus. Comece em casa, diga: comece em casa. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, eu tenho uma convicção, até porque está escrito, que toda a escritura foi inspirada por Deus. Você concorda comigo? Não é assim que nós aprendemos? Agora pensa comigo. Jesus, até a sua idade,
33 anos, né, que ele foi lá, foi batizado, começou o seu ministério. Será que ele nunca tinha se deparado com um endemoniado? Será que ele nunca tinha se deparado com alguém doente? Será que naquele tempo não tinha ninguém cego, coxo, paralítico? Será que ele nunca tinha se deparado com isso? E por que a Bíblia nos mostra que o seu ministério começou e o primeiro milagre aconteceu no casamento? Por que aquilo foi manifestado naquele tempo, naquele momento? Sabe, queridos, eu não tenho dúvida que Jesus era um homem guiado. E eu acredito que foi um momento oportuno, porque ele valorizava e sabia a importância do que tinha aquilo, naquele momento, aquela representação de suprir a necessidade daqueles noivos. Sabe, a sua família, ela é suprida pelo Senhor. De nada você pode ter falta. De nada você pode perceber a ausência. De nada você pode perceber escassez. Por quê? Porque você faz parte de uma família de Deus e você já é abençoado. Então, a sua casa, ela é abençoada. Os seus celeiros, eles são fartos. A sua geladeira, ela transborda. A sua conta, ela multiplica. E os seus filhos produzem bons frutos. Por quê? Porque você já foi abençoado. Porque a sua família é um projeto de Deus. A sua família não foi o encontro de duas pessoas que estavam sem fazer nada ou que você meramente naquele momento achou que era o certo e agora já mudou de ideia. Não, ele continua sendo certo. Ela continua sendo a pessoa certa. E os seus filhos continuam sendo a herança do Senhor. Não tem nada de errado com a sua família. Não tem nada de errado com o nosso lar, com a nossa casa. Não há nada de errado. Amém? Não havia nada de errado naquele casamento. Quando surgiu uma circunstância, logo ela foi resolvida. Porque se buscou o resultado, buscou a solução na fonte certa, que era Jesus. E hoje nós temos a fonte certa, a palavra. Nós temos o Espírito como um grande auxiliador. Nós temos o Espírito como um grande mestre. Nós temos o Espírito como aquele que nos revela as coisas que nem olhos virão e nem viram. E nem ouvidos vão poder ouvir, mas Ele vai nos revelar pelo Espírito. Então não há nada na vida da sua família, dos seus entes, da sua casa, que possa estar desacreditado. Não há desordem, não há nada fora do lugar, desde que você convide a solução para fazer parte da sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Vamos abrir lá em 1 Timóteo. Capítulo 5, versículo 8. Você pode ir repetindo comigo? A minha família é importante para Deus. Oh, aleluia. Sabe, queridos, relacionamento, casamento, relação matrimonial é tão importante que Paulo, ele em um momento, ele nos ensina sobre a relação de Cristo à igreja. Ele ensina sobre casamento, né? Marido, esposa, esposa, marido. Assim como é a relação de Cristo à igreja. A sua família não é qualquer coisa. Tá aí já, 1 Timóteo 5,8, vocês estão aí? Vamos lá. Aqueles que cuidam. Aqueles que não cuidam de quem? Do vizinho? Do irmão da igreja? Daquele colega do trabalho? Do primo? Daquele mendigo da rua? Não. Paulo está instruindo aqui Timóteo, aquele que não cuidam dos seus. Especialmente quem? Da própria família. Eles vão estar fazendo o quê? Negando a fé e são piores que os descrentes. Foi doído quando eu li. Mas eu estou aprendendo. Eu estou crescendo. Aqueles que não cuidam dos seus. O que é cuidar? Guardar, zelar, suprir, amar, ensinar.
aqueles que não ensinam os seus, aqueles que não guardam os seus, aqueles que não protegem os seus, aqueles que não dão atenção devida para os seus, aqueles que não entendem a necessidade dos seus, eles estão sendo piores que os descrentes. Sabe, queridos, nós estamos em um tempo de crescimento e de avanço. E as áreas das nossas vidas precisam ser ajustadas, para que não há um crescimento em desordem. Porque tudo que cresce fora de ordem vira anomalia. E a sua família, ela não tem nada de anormal. Ela é completamente normal e perfeita. Porque assim Deus a fez. E assim você está estruturando-a na palavra. Amém? Sabe, queridos, o cuidar é muito mais do que suprir financeiramente. Muitas vezes a gente pode se deparar com lares e a gente fala assim, não, mas o homem, né? Eu coloco arroz e feijão em casa e está tudo bem. Vai além. E você pode fazer mais. A mulher muitas vezes fala, eu estou em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Ei, mas tem além. Pode ir mais. Mas os dois trabalham o dia inteiro para pagar as contas e as crianças passam o dia na escola, estudam em escola particular. Ei, mas tem além. Tem algo mais. E você vai ter essa revelação através da palavra. Porque a instrução que Deus tem para a minha família pode servir com você para compartilhar um testemunho? Pode, irmão. Mas Deus tem uma específica para você. Deus tem algo preparado específico para cada um. Mas sabe que a gente pode ser deixado se levar, como aquele músico canta, a vida vai levando, o menino vai crescendo, amanhã eu faço, depois eu sirvo, depois eu preparo, e esse depois nunca chega o dia de hoje. Mas aí de repente chega um dia mau, e que se você for parar para pensar, foi porque você falhou lá atrás. Muitas vezes os nossos filhos vão estar gerando relacionamentos com pessoas do mundo, totalmente, sabe, praticantes de coisas ilícitas. Mas por quê? Porque você deixou de dar uma atenção lá atrás, do depois. Depois eu assisto uma TV, depois eu saio para passear, depois eu paro para conversar, depois eu paro para poder ensinar a lição da escola. Você não ensina a lição da escola durante o ano, no final do ano você corre o risco de ver um resultado negativo. Isso não é obrigação só da escola. Amém? Eu tenho 2 filhos e eu trabalho, não trabalho formalmente, horário comercial, mas eu trabalho, e eu sei do que eu estou falando, a rotina não é fácil. Mas eu troquei o meu fardo com Jesus e tem se tornado leve, porque há uma graça que nos assiste, desde que a gente busca. E esse buscar é a responsabilidade de quem? Diga minha. Amém, amém. Sabe, queridos, o guardar, a gente sabe que lá no início Adão, ele falhou no seu guardar. Lá no Éden, não foi assim? Eva, ele tinha uma missão de guardar ali no jardim, mas eles tinham uma missão conjunta que era multiplicar e povoar, né, e cultivar aquele tempo. E Eva, por estar ali em um momento, por falta de compartilhar aquela situação com Adão, por falta de trazer a sintonia, a unidade do que precisava ser feito e do que deveria ser feito, faltou algo neles. E a gente já sabe no que deu. Sabe que a pessoa que está do seu lado, ela não é o seu adversário. Muito pelo contrário, ele é seu primeiro apoiador e o seu primeiro investidor. E o seu cúmplice em tudo que você vai fazer. Porque é ele que você escolheu para estar do lado, não foi Deus. Diga, fui eu. Isso mesmo, não vai entrar na síndrome de Adão não, hein? Deus que me deu. Tu Senhor, que revelou que eu tinha que casar. Não, foi porque a gente quis mesmo. Sabe, queridos, e assim, olha, eu sei que às vezes é ruim, mas a gente vai roer o osso. A gente, né, desfrutou de toda a carne. Chega o finalzinho da carne, o último pedaço, a gente tem que ir até o fim, não adianta. Admite que é melhor, é mais leve. A gente sorri, a gente se alegra. E eu tenho uma musiquinha que eu canto, né? Para os meninos já sabem que eu falo que ainda bem que eu vou morar no céu. Gente, não tem nada de errado com isso, porque o nosso alvo é lá. E a trajetória fica divertida. E é divertido, não é assim?
Sabe, queridos, e a gente tem que ter essa consciência do nosso propósito, da nossa missão, tanto pessoal como no coletivo. Porque estamos inseridos em sociedade, tanto em casa, igreja e área secular, trabalho, escola, faculdade. Então, a gente está convivendo com pessoas em todo o tempo. E a gente tem que estar bem sensível e bem conectado com isso, para estar alinhado com o que o Senhor tem para as nossas vidas e como a gente cooperar para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque não é só o meu umbigo, não é só o meu chamado, não é só o meu ministério, é de todos aqueles que estão próximos. Se fosse assim, como o pastor sempre fala, Jesus teria feito tudo sozinho, mas não, ele decidiu preparar, investir, ensinar 12 que estavam com ele. Não eram 12 pedras preciosas, eram 12 pedras brutas. E uma, por sinal, bem bruta. Mas ele decidiu cooperar com um propósito. Sabe que eu e você temos que estar comprometidos em cooperar com o propósito do nosso cônjuge, cooperar com o propósito na vida dos nossos filhos. Os filhos, eles são flechas nas nossas mãos. E eles só vão chegar no alvo se eu atirar bem certeiramente. Bem certeiramente. Ah, irmã, mas eles vai crescendo e vai... Em Provérbios diz que ensina a criança no caminho. E mesmo que ele... Então, pode ser que ele se desvie na fase de adolescência. Não. Não é isso que está dizendo lá. Lá está dizendo que mesmo que ele se desvie, ele lembrará. Ou seja, mesmo que ele tenha a oportunidade, mesmo que ele tenha, ele sabe qual é o caminho. Ele vai usar o livre-arbítrio. Aí já não é com você. Vai chegar uma fase que nós como os pais estão morando conosco, a gente vai dar instrução. Então é minha casa, minhas regras. Lá em casa é assim. Minha casa, minhas regras. Saiu, posso dar um conselho, mas ele vai fazer se ele quiser. E você vai estar bem com isso. Mas e quando a gente não ensina? Sabe, eu louvo a Deus, porque eu sei que os meus filhos jamais passarão nem sombra do que eu já passei para chegar ao conhecimento dessa palavra. E se depararem com circunstâncias, eles estão sendo preparados a combater e a se posicionar diante delas. Se não quiserem, vai chegar uma fase que vai ser: pai, cuida, eu só sou uma intercessora agora, eu não posso mais intervir. Até aqui eu agi. Sabe, a gente tem que ter essa consciência, esse compromisso. Vamos avançar aí. E como eu falei que nós somos embaixadores, a gente sabe que o embaixador ele representa, né? Uma vez eu já ministrei sobre isso, eu gosto muito disso, porque aonde a gente vai, a gente pode evidenciar fruto. Porque muitas vezes a gente quer sair pregando e fazendo as pessoas engolir o evangelho de maneira obrigatória. E não é. A graça que foi dispensada, o amor que foi demonstrado por Deus, o sacrifício de Jesus, tem uma condição: eu aceito ou não. E é vontade do Senhor que todos cheguem, que todos sejam salvos, que todos conheçam. Mas a gente sabe que não é assim, que não vai ser todos. Porque se fosse para ser todos, não era vontade do Senhor que fosse todos. Não é assim? Senão ele ia falar, vai ser todo mundo salvo. Não, na Bíblia está dizendo, a vontade do Senhor era que todos sejam salvos. Então quer dizer que alguns não vão ser. E a gente tem que respeitar isso e tem que ter maturidade quanto a isso. Mas sabe que é muito mais fácil eu evidenciar o meu fruto do que eu ficar falando da propriedade da árvore que sou? Uma árvore, ela não fica falando a vitamina que ela produz, o benefício do fruto que ela dá, qual a quantidade que ela deve ser comida, qual a estação que ela dá, ela simplesmente dá. E assim somos nós. Tem uma família no Rio Grande do Norte, eu pedi autorização para poder falar, inclusive pedi uma foto. Eles estavam passando por um processo já bem conturbado, e ela começou a ouvir, inclusive a ouvir ministrações de muitos ministros aqui da igreja, glória a Deus pela tecnologia, e começou a ouvir e mudar seu posicionamento, e ela encontrou uma pessoa que era cristã e começou a frequentar a igreja, mas aí parece que a guerra mudou, porque é aí que o marido bateu de frente.
E o que acontecia? Ela falava e de nada acontecia. Isso é bem comum, né? Até que um dia ela decidiu receber uma família na casa dela. E essa família era cristã. E ela falou: olha, meu marido ainda não se converteu, meu marido gosta de tomar, né, uma bebida alcoólica, e ele fuma, e essa família, não, ele é o dono da casa, fique livre. E era engraçado que ela disse que o pessoal chegou e ele aumentou o som. Eu posso ouvir essa música? E aí disse que a moça respondia assim: meu amigo, a casa é sua, você que é o sacerdote desse lar, eu sou uma visita. Pode escutar a sua música à vontade. E eu posso? Pode, você pode beber sua cerveja, fique tranquilo. Mas, um dia à noite, eles foram para o culto com essa moça. E aí ele falou: eu também vou. E vamos, ninguém falando nada. E vamos lanchar? Vamos. E todo mundo em paz, e sorrindo, e alegre, e vendo o testemunho do casal que ela estava lá brigando, e vendo a conduta dos filhos, e eles foram embora, passaram 15 dias. Ele virou para a esposa dele e falou: eu quero o telefone daquele pessoal que esteve aqui. E ele ligou para o rapaz, para o esposo, para o homem, né, da família que estava lá, e falou: olha, eu quero dizer para você que eu sempre me achei o valentão. Eu sempre me achei o dono da razão, mas verdadeiramente eu era um covarde, porque eu não tinha a coragem de abrir mão para acompanhar minha mulher em servir a um Deus, por medo de enfrentar a imaginação de perder a liberdade de beber ou de fumar. Isso é covardia, porque o que eu vi na sua família é muito mais do que isso. E o que eu tenho para providenciar para minha família, eu estava sendo um covarde, porque eu estava deixando de permitir que a minha esposa e meu filho, minha esposa tivesse minha companhia e meu filho crescesse sabendo o que era certo e o que é errado. Porque várias vezes eu peguei meu filho pegando ponta de cigarro e querendo me imitar fumando. E por que meu filho não poderia me ver lendo a Bíblia ou louvando? Mas hoje eu decidi de deixar de ser um covarde. E hoje mesmo eu vou para a igreja com a minha mulher. E eu vou pedir para filmar e vou te mandar a filmagem. E eu vou entregar a minha vida para Jesus. E aquela família não tinha dito absolutamente nada. Só o fruto. Ele viu só o fruto. Bota a foto aí, Joshua. E eu pedi uma foto do dia que ele foi para o culto. Para vocês verem essa família linda. Eu quero ter a honra de poder voltar lá e prestigiar. Irmão Ivan, irmã Osana e o seu filhinho. Viu? Glória a Deus por essa família. E sabe o que aconteceu, queridos? Hoje ele está fazendo célula na casa dele. E sabe aqueles rapazes que acompanhavam ele na bebida? Estão indo para a célula. E muitos já estão lá ouvindo a palavra. E sabe, a mãe dela começou a ir para a célula, já se converteu e já se batizou. Por causa de um. Sabe, querido, o seu testemunho pode salvar famílias, salvar gerações, mudar histórias e trazer literalmente o que estava totalmente dominado pelas trevas para a luz. O que estava dominado pelo ódio, pela discórdia, trazendo amor e paz. Sabe, isso começa aonde? Diga em mim. Aleluia. Começa em nós. Sabe, queridos, e como eu disse para você que nós somos embaixadores, e a revelação que eu te dei que embaixador mora onde? Na embaixada, né? Isso. E você anota e coloca aí, revelação da ministração. Mas quantos já foram numa embaixada? Eu acho muito legal. Porque lá parece que você vê um reflexo do país. Não é tudo decorado? A comida, as roupas. Uma vez eu fui na embaixada dos Estados Unidos, lá eles só falam inglês, não sei porquê. Eu falei, uai, mas por que eles estão falando só inglês, né? Não estou entendendo.
entendendo? Ai, Pai, mas o Senhor é bom porque em tudo o Senhor nos ensina. Sabe, querido, se eu sou uma embaixadora de Cristo, a minha casa é uma embaixada. Quem entra lá tem que ver uma prévia do que é o reino. Assim como eu vou numa embaixada e eu vejo a prévia daquele país que ele está ali representando, que aquela estrutura física está representando, assim tem que ser as pessoas que vão na sua casa. Ela tem que ter uma prévia do reino. A sua casa é uma extensão do céu. É uma extensão do reino do qual você vive. A pessoa tem que chegar lá e experimentar de cura, experimentar de servir, tem que ser servida. A pessoa tem que experimentar da provisão, tem que ver o amor, tem que ver a paz, tem que ser um ambiente alegre, porque assim é o reino. Assim é o reino. Então a pessoa que entrar, colocar a planta dos pés na sua casa, ela tem que falar: meu Deus, que lugar extraordinário, eu também quero. Ou, aqui não, chegar e falar: meu Deus, que desordem, que bagunça. Meu Deus, falta tudo. Meu Deus do céu, que Deus é esse que esse povo serve? Não, está errado. Está errado. As pessoas têm que olhar para você, porque a pessoa me reconhecer como cristã, às vezes é até fácil, porque a gente vê a maneira que a gente se veste, a gente sabe a maneira que a gente fala, não é assim? Pelo menos é para ser. Então, é simples, mas a maneira como eu convivo no meu íntimo, no meu interior, tem que evidenciar a mesma coisa. É fácil eu sorrir, dar tapinha nas costas e vir de salto, bem bonitinha aqui para a igreja, e todo mundo tem evidência pronta ali. É engraçado quando a gente chega mais cedo, deixa eu contar para vocês, aí a gente fica observando os ministros, o que chega bem, as mulheres, né, cabelo armado, eu não sou muito de maquiagem, mas eu coloco um batonzinho diferente, alguma coisa, aí é tu que vai ministrar hoje, né, já sabe, você vem com a roupa diferente. Aí se vem de tênis, de calça, de jeans, fala: não, roupa não vai servir. Se tiver um colorudozinho, imagina que pode ir para a igreja de criança, né? Mas tá tudo certo. Sabe, as pessoas não podem evidenciar você só pelo que está fora. Porque, gente, o que muda primeiro quando a gente nasce de novo é o nosso espírito. E tudo que está dentro precisa ser evidenciado. E não é só em nós, é em onde estamos. Ei, o seu ambiente de trabalho tem que ser diferente porque você está lá. A sua casa tem que ser diferente porque você está lá. Afinal de contas, a bênção está em quem? Em nós. A bênção não está naquele sofá que você comprou de couro branco. Não. A bênção está em você que vai usufruir dele. E naqueles que você vai receber. Com muito amor, com muita alegria. E ele vai experimentar do amor de Deus através da sua vida. Sabe, queridos, muitas vezes a gente quer fazer com que as pessoas leiam a Bíblia e entendam o plano da salvação. Não, ela vai entender o plano da salvação olhando para a sua vida. Ei, olha como é que a Rafaela era. Ei, olha como é que era o casamento. Olha como é que é. Para quem não sabe, eu fiquei 1 ano e meio separada. E eu que separei, eu que saí de casa. Olha como é que essa menina é. Olha como é que é. Sabe, eles têm que ver isso. Porque não é o meu falar. Não é a minha receita. É o que Jesus fez, é o que Ele me deu, é o que Ele tem me ensinado, é o que Ele tem me promovido, sabe, viver. Não é as pessoas olhar. Ontem, quem não veio aqui ontem na tarde de adoração, eu quero dizer, perdeu. Eu não peguei do início, infelizmente não deu tempo por conta do horário, mas eu mandei as crianças, eu cheguei no finalzinho. Meu Deus, eu fui falar um pouquinho ali com o pastor, eu falei: ai, pastor, eu queria ter ficado ali logo, porque a unção foi sobrenatural. Sabe, o desejo dos nossos filhos estarem envolvidos nisso não é porque a gente manda, é porque eles precisam ver o resultado disso na nossa vida. E eles precisam desejar isso. E não é falar: você, Rafaela, você, né, tá aqui ministrando, então, Cauã, você vai ministrar, Caxiel, você vai ministrar. Não. Eles têm que entender em Deus qual o chamado deles. O meu papel, ainda como eles não têm maturidade, é só cooperar. E instruir, e ensinar. Sabe, mas muitas vezes quando a gente quer impor as coisas, se torna tão difícil e tão pesado. Mas diga assim: a minha família é projeto do Senhor. Sabe, queridos, e tudo quando vem dele é leve e fácil. Tudo que vem dele é leve e fácil.
Sabe, as pessoas podem olhar para você, não só como uma pessoa cristã, mas como você está inserida numa família cristã. E onde você colocar os pés, você tem que manifestar aquilo que você vive no reino. Se está faltando algo para você viver daquilo de acordo com o reino, queridos, você precisa avançar em conhecimento, porque é o conhecimento que liberta. Amém? Vamos abrir lá em Atos 1:8. Por favor. Vocês estão sendo abençoados? Essa manhã era manhã de ensino, de instrução, manhã de salvação, porque a palavra salva, vacina para uns e remédio para os outros. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. E vocês vão entender o porquê que eu quero tratar bem isso com vocês. Diz assim, o autor fala assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqui ele está falando sobre a instrução que Jesus estava falando, da preparação, né? Estava falando do batismo do Espírito, do dia de Pentecostes. E serão minhas testemunhas em toda parte. Diga: Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Sabe, queridos, porque, irmão, por que você está falando? A gente está falando de aqui fala muito de evangelização, né? Esse versículo. Mas sabe o que eu quero tratar com você? Aqui a instrução é que está sendo assim: testemunha onde, né? Jerusalém. A maioria dos discípulos aqui eram de lá. E eles ficaram lá para esperar. Então, o primeiro ponto para ser testemunha era onde eles estavam. O primeiro ponto para você ser testemunha é onde você está. É na sua casa. É para o seu esposo. É para a sua esposa. É para os seus filhos. É no ambiente de trabalho. É na escola. É na faculdade. É na igreja. É o primeiro ponto. É onde você está. O segundo ponto. Em toda a Judéia. A Judéia é como se fosse a cidade. Vamos dizer aqui, Ceilândia, Brasília. Então, depois aqui, Samaria. Olha só. E Samaria, a gente sabe que existiu uma rixa, né? Uma briga, né? Entre os judeus e os samaritanos. A gente não vai entrar no mérito do porquê disso, depois a gente fala. Aonde eles não gostavam com pessoas que eles não queriam. Não tinha nenhuma associação, não tinha nenhum desejo. Sabe aquela pessoa que te importuna? É ela que Jesus quer que você evangelize. Sabe aquela pessoa que te ofende? É ela que você vai dar um presente. Sabe aquela pessoa que falou? É por ela que você vai orar. É para ela que você vai dar o seu melhor sorriso. É para ela que você vai dar o abraço, se assim for permitido, e falar: eu te amo em Cristo. Porque começa em casa. Aqui Jerusalém, Judéia, os familiares, seus parentes. E sabe que quando a gente está no seio da nossa família, é muito mais difícil você pregar falando. Mas é tão simples quando a gente age. É tão simples quando você anda em amor. Porque eles reconhecem: esse não é mais o Cristóvão que eu conheci. Não é? Meu Deus, olha só, a Rita se comportava assim. A Rita era assim, mas agora, numa outra situação, a Aline ia reagir dessa maneira. Mas olha só, ela ficou calada. Quase impossível, né, Aline? Mas agora abre a boca para falar o que é certo. Sabe, queridos? Então é esse testemunho. Na Samaria, para quem não merece mesmo, para quem você não gosta mesmo. E nos lugares mais distantes da terra. Sabe que muitas vezes a gente é muito impulsionado. E eu falo, estou falando que eu fui ministrada. Gente, imagina aí. Quem gosta do rema? Quem é grato pela vida do rema? Eu sou uma. Sabe, queridos, eu ouvi falar: meu Deus, rema, já pensou você ir para outras escolas, conhecer vários professores? Já pensou você está estudando?
Meu Deus do céu, que fantástico. Pensou você ser convidado para ir para uma igreja, participar de conferências. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu já ouvi do nosso pastor, e vai chegar um tempo que vocês vão se encontrar em aeroportos. E assim eu tenho crido. Sabe, queridos, e assim será. Mas sabe que antes de chegar nos confins da terra, eu tenho que chegar em Jerusalém, eu tenho que chegar na minha casa? Antes de ir para Samaria, antes de ir lá eu tenho que estar dentro do meu mundo ali, totalmente preparado, totalmente suprido e totalmente executando aquilo que o Senhor preparou, porque não adianta eu querer ensinar no Rema, sendo que na minha casa eu não ensino nada. Eu não abro uma matéria do Rema, eu não abro uma parte da Bíblia para poder falar daquilo que eu aprendi. Enquanto eu estiver falando, está até 50%, mas se eu falar e fechar, e na mesma hora voltar a fazer tudo que eu faria, acabou. Daí você vê tantos filhos de líderes e de pessoas que nasceram no lar cristão se desviando, largando o evangelho, por mau testemunho de dentro de casa. Porque você chega aqui é uma pessoa e em casa é outra. Sabe, mas a gente já saiu desse nível. E a gente já está totalmente consciente e convicto do que somos é aonde estivermos. E isso não muda. Até porque não é porque meu pastor está vendo, é porque o Espírito está aqui. Eu trabalhei um tempo uns 2 anos atrás, bem na época da pandemia, com uma pessoa e surgiu a pandemia e houve a proposta de fazer o home office. E aí eu montei a estrutura lá em casa do escritório, no home office, e meu horário era das 8 às 5, e eu tinha uma hora de almoço. E sabe, quando começou o home office, deu 8 horas, eu precisei na necessidade, liguei e tudo, e ele falou assim, uai, mas já? Eu falei, o meu horário é das 8 às 5, não é porque eu estou em home office que eu vou ficar. Não é porque você não está aqui porque eu vou ficar. Porque quem está vendo, quem deu a palavra sabe o compromisso? Eu e quem habita em mim. Meu primeiro compromisso é com quem está comigo, com quem não me deixa. Independente de... Você não é fiel à sua esposa porque ela está do seu lado. Não, você é fiel à sua esposa porque você tem uma aliança primeiramente com o Senhor. E o Espírito dele habita em você. E aonde você estiver, fazendo o que estiver, falando o que estiver para falar, ele está com você. Você não trata seus filhos bem porque outras pessoas estão vendo. Não, é porque assim você é. Diga, porque a bênção é comigo. Aleluia, a graça é com você. Sabe, queridos, e se deparando com isso, a gente corre muito risco de querer ganhar as coisas de fora e perder os que estão de dentro. E é muito fácil isso acontecer. Sabe, estratégia de jogo? E o nosso adversário, ele é muito esperto, diga-se de passagem. Então, enquanto ele está enchendo os seus olhos para chamar coisas externas, você está perdendo o que está dentro. Isso é tática. E eu quero mostrar uma dessa tática. Solta o vídeo aí, por favor, Joshua. Quero mostrar para vocês o material que eu recebi. Quero compartilhar. Não é esse, não. Pessoal, aqui para os pais, para as mães. Minha filha está aqui no quarto assistindo esse desenho aqui. Eu escutei uma música estranha, corri para casa, vi a televisão, fiz uma oração por ela. Olha só, parece ser muito inofensivo, né? Os bonequinhos, sorvete. Olha que absurdo isso. Olha só, são almas do inferno. Eles limitam tudo em nossas crianças. Escuta essa música. Sou o diabo, o rei do macabro, me chamo serpente, Satanás e coisa ruim. Eu adoro. Vendo que ele tem um trono, música. Estejamos vigilantes, atentos, porque de fato parece ser brincadeira, mas já não vi brincadeira.
Ganhar a sua alma é meu maior barato. Eu já orei, já repreendi o mal aqui. Mas esse vídeo é como alerta. Tenha cuidado com seus filhos assistindo desenhos. Estejam de olho. Obrigada, Josh. Vocês viram que tem uma parte que tem uma criancinha comendo e tudo, ele vai e rouba o lanche, né? Um ladrão, verdadeiramente. E isso quando é o lanche. Rouba saúde, paz, alegria, rouba a identidade. Então, quando aqui a gente tem instrução para evangelizar, para sermos testemunhas, primeiramente em Jerusalém, eu quero dizer para você, primeiramente na nossa casa. A gente precisa ser os guardiões dos nossos lares. Porque o nosso mundo, o propósito dele ali, como ele fala, é invadir. O prazer dele é roubar as almas. É nisso que ele satisfaz. Sabe, muitas vezes a gente chega do trabalho cansada e a gente acha que é um alívio deixar uma criança no celular. E você olha, deixa eu ver o que você está assistindo. Aí ela mostra, é 2 bonequinhos. Mas você não para saber nem qual é o conteúdo do que está se tratando. E os adolescentes da mesma forma. Grandes youtubers fazendo gestos obscenos que a gente não tem nem coragem de falar. De tão imundo, de tão podre. Sabe, queridos, e as nossas crianças, as crianças aí estão sendo roubadas, tendo as suas identidades roubadas, por negligência dos pais. Negligência daqueles que assumiram cuidar e zelar da herança que não é sua, é do Senhor. E eu quero te dizer algo, você vai prestar conta sobre a vida deles. Vai. Vai. Sabe, eu não vou prestar conta da vida dos meus netos, dos meus sobrinhos, mas eu vou prestar conta da vida, no meu caso, do Cauã e do Caxiel. Sabe, queridos, e eu quero poder ouvir do Senhor, você cumpriu o propósito. Sabe, às vezes é sacrificante? Querido, mas eu tenho certeza que o resultado vai ser muito melhor do que qualquer omissão que eu decida tomar. Sabe, então eu quero deixar isso bem consciente para vocês, que, sabe, muitas vezes a gente tem lá em Marcos 16:15, né, falar, ide pregar o evangelho para toda criatura. Gente, tem pessoas tão próximas que estão precisando da gente. Sabe, não, mas às vezes é até cristão, mas não tem o conhecimento do que Jesus conquistou. Precisa do ensinamento, desse mocotó que a gente está recebendo aqui. Tem gente que está indo, só está ali, nasceu de novo. Gente, olha, como o pastor fala, vai chegar lá e vai ver que poderia estar aqui, mas só vai desfrutar de um reino quando chegar no céu. Não, o reino ele é para ser vivido aqui. Aqui. E o reino ele começa na sua casa, na sua embaixada. E é lá. E isso é responsabilidade minha, do meu esposo, é sua, do seu esposo. Você como filho, você tem que cooperar e pegar junto com seus pais, com aqueles que estão com você. Sabe, demonstrar. Porque vida vai ser alcançada, destinos serão mudados e situações invertidas. Por conta do bom testemunho. Afinal de contas, já somos abençoados, amém? Aleluia, aleluia. Sabe, porque é muito fácil a gente querer ler na Bíblia aquilo que a gente quer. Eu quero ir para as nações, irmão. Eu quero viajar, eu quero conhecer outros países, eu quero participar de conferências internacionais, eu quero. E você vai. E sabe, mas a gente fica imaginando as nações e esquece a nossa nação. O povo que o Senhor confiou a mim. E está errado. Está errado. Depois de Deus, buscar primeiro o reino dos céus, depois de Deus, é minha família. É minha família. E a gente aprende isso muito bem com o nosso pastor, e como diz Sandra, mama Neide, né? A gente aprende muito bem isso. Porque por mais que é uma responsabilidade de vidas, de ministério, eles sabem priorizar o momento de família, de filho, de marido, de mulher, sabe? E a gente tem que aprender isso. Porque senão você prioriza tanto a obra e perde o casamento. Ou você prioriza tanto a igreja e os filhos, minha mãe não me dá atenção, então eu não quero saber de igreja, eu criei abuso de igreja. Eu estou falando de coisas que eu já ouvi.
mas estamos vacinados. Amém? E remediados. Se isso foi um remédio, irmão, já vai fazer efeito. Já vai fazer efeito, em nome de Jesus. Precisamos sim para as nações, eu escrevo aqui, mas o nosso primeiro mundo é o nosso meio, o nosso lar. Sabe, eu li um livro, Guilherme Schelps, né? Fui presenteada com esse livro fantástico, e lá tem um trecho que fala sobre família monogâmica. Família monogâmica é a família tradicional, composta por homem e mulher, né? Que é o que está na nossa Constituição. Só que tem um grupo de pessoas que estão se movimentando, e são muitos, eu não vou falar nomes de partidos de coisas, porque isso não vem ao caso, porque eu sei que o partido é de Satanás, que é a origem do inferno. Então, o que eles fazem? A nossa Constituição, ela não pode anular, acabar com a família, porque faz parte da Constituição do nosso país. E o que eles fizeram para não acabar com família cristã? Porque a família monogâmica, ela é uma identidade de família cristã, que é formada conforme a ideologia de Deus, homem e mulher. Para isso não acabar e afligir a questão dos cristãos religiosos, o que eles fazem? Eles aderiram à ideologia de gênero. Por quê? Porque se eu aprendo que eu gosto de mulher, eu não tenho uma família monogâmica. Eu tenho uma família homossexual. E está errado. Amém, igreja? Está errado. Está errado. O que eles estão fazendo? Comendo pelas beiradas. No linguajar bem popular, né? Bem ridicularizado. Eles estão usando de estratégia. Artimanha, satânica. E nesse livro, eu li, tem vários testemunhos, e um deles falam que... Aí você pensa assim, mas aqui em casa eu consigo controlar. Na escola ele vai aprender o ABC. Tá tudo bem. Deixa eu te dizer, tá não. Existem vários processos. Esse autor, ele é um procurador da República e é um cristão, glória a Deus. E ele está analisando esses processos, ele que está fazendo essa questão. Tem vários exemplos. Um que me chamou muita atenção. Uma professora numa escola particular... numa aula de religião, ela falou: nós precisamos combater a discriminação homossexual, porque a gente tem que amar o próximo, a gente não pode ter discriminação. Amém, eu concordo. Eu não tenho discriminação contra a pessoa, eu discrimino o pecado. Eu não concordo e nem sou a favor do que ele pratica. Se ele quiser ouvir minha opinião e minha visão, eu vou falar. Se não, amém. E qual é a tática dela para não se ver isso? Ela colocou 2 crianças de 9 a 12 anos de frente uma para a outra e manda as crianças dar as mãos e olharem bem no fundo dos olhos um da outra e esperar e a pessoa tem que relatar o que ela vê, mas o que ela vê de positivo. O olho dela é bonito, nossa, olha o cabelo, a boca, cheira, aí dá um cheiro. Você sente alguma coisa? Não, não sinto. Mas a fulaninha sentiu? Sentiu. Então, tá vendo? Ela tem tendência a gostar de uma menina e ela é sua colega. Você não pode discriminar ela. Numa escola pública aqui de Brasília, aulas para crianças de 4 anos. Tocar nos órgãos sexuais. Para que ela conheça. Que a menina se conhece. E a que nunca viu, que a mamãe não deixa, não, aqui na escola você pode, porque você precisa se tocar. Crianças de 4 anos. Queridos, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele sabe que o Senhor estará às portas. E o propósito dele de ganhar almas não mudou. E o nosso propósito de guardar a nossa família, aqueles que estão próximos a nós, não pode mudar. Nós temos que nos levantar como voz ativa, uma igreja que triunfa e que tem uma autoridade e aniquilar as obras do inferno. Sabe, eu oro para que cada dia nós possamos influenciar cada vez mais vidas, cada vez mais lares, e que as nossas crianças serão influenciadoras em escolas e aonde elas estiverem.
Amém, igreja? Nós não podemos nos calar e achar que isso tudo normal. E o argumento desses professores? O primeiro, discriminação, e a outra porque precisa de conhecimento, uma aula de ciências. E está no estatuto, é uma aula de ciências. Sabe, a igreja precisa se levantar com autoridade. E não se calar. E manifestar. Sabe, você está na escola, eu tenho uma prática com os meus filhos, eu deixo eles na escola, e quando eles descem do carro, eu olho aqui para mim. Você representa quem? E uma hora eu ensinei a falar Jesus Cristo, mas hoje eu já falo, eu sou a luz. Eu sou a resposta para o meu amigo. Eu represento Deus. Sabe que muitas vezes eles falam correndo, que às vezes chega atrasado. Mas sabe que enquanto ele estiver falando, ele vai estar ouvindo. E eu creio que isso vai ser tão impregnado dentro dele, que nada vai poder influenciar ele, porque a quem eles representam. E assim temos que ser nós, por onde nós passarmos. Assim como aquela família que alcançou outra. Assim como pessoas sendo guardadas, crescendo. Famílias ministeriais. Eu oro para que as nossas famílias sejam gerações com ministérios. Sabe, que chega e fala, sabe, fulano é filho de fulano. Eu fico admirada para ver coisas. Sabe, a gente vê lá Tiago, né, Borba, Pirilo, e a gente vê como eles foram inseridos no ministério, e vê os pais lá até hoje, cuidando de casais, família, liderando departamento. São famílias ministeriais, famílias que estão na palavra, famílias que estão crescendo e avançando. E eu não tenho dúvida que os filhos deles seguirão o mesmo caminho. Porque estarão aprendendo. Sabe, queridos, eu tenho aprendido que os meus filhos, eles vão ouvir o que eu digo, mas eles só vão fazer o que eu faço. Eles só vão fazer o que eu faço. Ouvir o que eu falo é fácil, qualquer um ouve o que eu falo. Qualquer um vai ouvir, até o vizinho, se eu falar mais alto, ele vai ouvir. Mas fazer o que eu faço é só meus filhos, porque eles vão estar me vendo de pertinho. Fazer o que eu faço só os meus liderados, porque eu vou estar perto. Sabe, é o exemplo, é o fruto. E você não pode dizer, vai ser difícil. Não vai não, sabe por quê? Há uma graça que te assiste. Há uma graça que te capacita. Há uma graça que te instrui. E há um Espírito que habita dentro de você, que jamais vai deixar de te ajudar. Que jamais vai permitir que você seja omisso. Que jamais vai te deixar que você seja pego de surpresa. Ele vai estar te sinalizando. Ei, Rita, ore por isso na relação da vida do seu filho. Você precisa interceder. Você tem que estar sensível. Tem que estar sensível. Ei, Eva, Malu tem um chamado para isso. Interceda sobre isso. Construa o futuro dela com isso. Sabe? E nós temos que estar sensíveis e cooperando com cada um. Cada propósito. Em unidade. Porque a minha família é um projeto do Senhor. A sua família é um projeto do Senhor.